Isaías, uma passagem conhecida e uma mensagem também não muito diferente, conhecida, mas há algumas lições para nós. Isaías capítulo 6, aleluia, para nós participarmos da Santa Ceia com muita alegria nesta noite, em também a vitória pelas 81 pessoas que foram batizadas nesta noite. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, nós te agradecemos por tudo aquilo que já aconteceu nesta noite, nessa reunião, pelos louvores, pelos hinos, pelos irmãos que foram batizados, e enfim, te agradecemos, Pai. Queremos participar da Santa Ceia daqui a instante com alegria, consciente da responsabilidade de participar da Santa Ceia, sempre discernindo o que estamos fazendo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Queremos agradecer a presença dos primeiros dirigentes que vieram, os irmãos também surdos e mudos que estão na galeria, sendo interpretado. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Meus queridos, quem já não viu uma mensagem sobre Isaías e sobre esse versículo? Sempre há uma mensagem, alguém pregando nesse texto, e nós mesmos já pregamos algumas mensagens dentro desse texto, mas eu quero vos falar algumas experiências que mudaram a vida do profeta Isaías. Isaías teve uma experiência tremenda no templo, que mudou a sua vida, e aquilo que aconteceu com Isaías é preciso acontecer nas nossas vidas. O profeta Isaías teve algumas experiências que mudaram o curso da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, e fizeram, depois dessa experiência, essas experiências levaram o profeta a ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Experiências essas que tocaram na sua alma e mudaram a forma desse profeta, de ele pensar, de ele analisar as coisas. E nós vemos que esse profeta foi mudado quando ele teve esse encontro com Deus no templo. A maior necessidade de cada crente hoje, sem dúvida, é também passar por essas mesmas experiências que Isaías passou, experiências com Deus, experiência com o poder de Deus, experiência com ter intimidade com os céus, experiências que nós precisamos também nos nossos dias hoje. O que aconteceu com Isaías
não quer dizer que não pode acontecer hoje, pode e precisa e deve acontecer. Eu vejo algumas experiências. A primeira experiência que aconteceu com Isaías foi quando, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do choro, no meio da frustração, no meio da decepção, no meio de não saber o que fazer, ele resolveu ir ao templo. É exatamente no templo, o lugar que o crente deve estar, deve ir. Diante de uma situação crítica que ele estava passando, ele sentiu essa necessidade. Eu já sei aonde eu vou. Meu querido irmão, o templo sempre deve ser o lugar da manifestação do poder divino. O templo é aquele lugar que Jacó chamou o Betel, lugar da casa de Deus. Jacó, ele teve uma profunda experiência lá em Betel, no meio também de dificuldade, no meio de estar fugindo, no meio de sair. Deus se manifestou a ele e ele disse, depois disso Jacó disse, Deus estava aqui e eu não sabia. Jacó não sabia que Deus estava naquele lugar, mas você veio ao templo sabendo que Deus está aqui. Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar que Ele fala, aqui é o lugar de Deus agir nas nossas vidas, aqui é o lugar de Deus nos confrontar com a palavra, aqui é o lugar de nós sairmos quebrantados, renovados, fortalecidos e abençoados. Meus irmãos, como é necessário o crente vir à igreja. Também eu vejo um outro homem, Tomé, no meio da crise espiritual que ele estava vivendo, no meio de uma incredulidade, ele disse, eu não acredito que Jesus ressuscitou, eu não estou crendo nessa conversa dos meus colegas, mas mesmo não crendo, ele resolveu ir ao templo, ir lá ao local onde os discípulos estavam, num determinado lugar reunidos, e quando ele chegou lá, Jesus chegou naquele lugar para resolver o problema de Tomé. Jesus sempre chega onde 2 ou 3 estiver reunido, e nós estamos aqui mais do que 2 ou 3. Jesus está aqui, Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para resolver o problema de incredulidade se alguém está incrédulo, Ele está aqui para resolver o problema das dúvidas se alguém está com dúvida. No templo é o lugar exato de Deus falar e os céus se abrirem. Quantos crentes hoje estão fragilizados, quantos crentes hoje encontram desanimados, quantos crentes hoje encontram desmotivados, quantos crentes hoje encontram-se sem forças para prosseguir a jornada cristã. E infelizmente uma das primeiras coisas, quando vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, uma das primeiras coisas que os crentes fazem é tirar da agenda a igreja. Pelo contrário, o primeiro lugar que você deve ir quando vir tempestade, lutas e problemas, vendavais soprando sobre sua vida, corra para a igreja, porque aqui na igreja sempre haverá uma palavra dos céus ao seu coração. Aqui é o lugar de Deus falar, aqui é o lugar de Deus manifestar, aqui é o lugar de as bênçãos virem sobre sua vida e também de você reencontrar com Cristo, que vai te fortalecer. Nós vemos que Maria e José só encontraram o que eles estavam procurando, que era Jesus, quando eles foram ao templo. A Bíblia diz que eles perderam Jesus pelo caminho, achando que estava com os parentes, e eles caminharam e rodaram 3 dias procurando Jesus, 3 dias procurando Jesus. Mas chegou um momento que eles resolveram, vamos lá no templo. E quando eles resolveram ir no templo, eles encontraram aquilo que eles estavam procurando, Jesus. Você está procurando Jesus aonde? Aonde você procura Jesus? No meio das suas lutas, dos seus problemas, das tuas crises, das tuas dúvidas. Aonde você está indo, irmãos? Corra para a igreja.
porque aqui sempre Deus vai falar, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai testemunhar, importa que Jesus está aqui, Jesus está aqui, e aqui é o lugar de você encontrar a tua bênção. Eu quero lhe dizer com muita segurança: pode vir ao templo, porque aqui você vai encontrar Jesus, porque esse templo não é um clube, não é uma associação, não é uma organização puramente humana. Estamos aqui no templo porque fomos escolhidos, fomos chamados de forma irresistível. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Deus poderia chamar outras pessoas mais importantes, pessoas, quem sabe, muito melhores do que nós, mas o Evangelho de Cristo foi esclarecido a você. Você é um privilegiado e você não pode deixar de vir à igreja. Você não pode ser um crente desigrejado. Você tem que vir ao templo, e aqui Deus vai falar contigo. É aqui que você vai encontrar forças para vencer as lutas e as tempestades que sopram em nossa vida. É aqui que você vai encontrar força para vencer as tentações do dia a dia que surgem na tua vida. Então, irmãos, corra para a igreja, exatamente aqui no templo. Esse é o lugar onde foi consagrado ao Senhor. E aqui os olhos do Senhor estão fixos nesse lugar, suas mãos estão estendidas, e aqui se torna o lugar do encontro com os céus e a terra. Aqui é o lugar do encontro com os céus, e também o encontro onde você vai encontrar os outros irmãos, para que nós possamos viver a verdadeira koinonia, a verdadeira comunhão. Exatamente nesse local, nesse lugar, é o lugar para você sair daqui não mais com crises, não mais vivendo situações de dúvida. Aqui é o lugar de Deus te abençoar. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz que ele começou lá fora, ele estava lá fora, e ele começou a olhar para as pessoas, e ele diz: essas pessoas parece que não tem luta, as pessoas lá fora não têm dificuldade. Eu sou fiel ao Senhor, eu pago o meu dízimo, eu faço tudo, mas parece que só tem luta. E eu olho para as pessoas e parece que as pessoas lá não têm problema. E ele diz que começou a ver essas coisas, e ele mesmo diz: e os meus pés quase escorregaram, eu quase me desviei. Mas me chama a atenção quando ele diz: até que eu resolvi ir ao templo. Ele estava quase desviado, porque ele quis fazer comparação do justo, do crente, com as pessoas lá fora. Mas quando ele veio ao templo, quando ele chegou no templo, irmãos, Deus mostrou para ele o fim daquelas pessoas. E quando ele chegou no templo, Deus mostrou o fim do justo e o fim dos injustos. Aleluia! E ali ele pôde ser renovado. Ele estava vivendo essa verdadeira crise, mas quando ele foi ao templo, Deus o animou, Deus motivou, Deus mostrou o futuro glorioso que espera aqueles que são fiéis até o fim. Então, irmãos, no templo se tem a experiência de ver a glória de Deus. Isaías, ele estava vivendo uma crise. O governo de Judá, que era seu parente, seu tio, ele já estava morto. O rei havia sido morto. E no meio da morte, no meio do luto, eu não sei se ele estava vindo do luto, ou ele estava naquela semana, meses, chorando ainda pelo luto do seu parente. Mas ele estava muito triste. O reino de Judá estava numa situação complicada. Estava pior do que o Brasil hoje. Estava numa situação complexa. E no meio daquela crise, no meio daquela dificuldade, ele, sem entender aonde iria chegar,
ele resolveu ir ao templo. Eu vou no templo. Irmãos, quando se resolve vir ao templo, alguma coisa tem que acontecer. É por isso que eu fico feliz quando eu vejo realmente os irmãos vindo ao templo, se esforçando, vindo ao templo, porque aqui é o lugar, irmãos, de Deus falar profundamente contigo. A primeira coisa que aconteceu com Isaías quando ele foi ao templo, ele viu a glória do Senhor. Ao chegar ao templo, Isaías foi totalmente envolvido pela glória do Senhor, que estava reinando naquele ambiente. O poder dos céus invadiu aquele lugar, e o poder dos céus invadiu a vida do profeta. O profeta que estava todo choroso, todo em dúvida, numa situação de caos vivendo, ele chega ao templo e o poder de Deus alcançou ele. Não importa onde você está sentado, eu quero dizer que o poder de Deus vai te alcançar, pode te alcançar, pode te alcançar. Se o teu coração está aqui, o poder de Deus vai te alcançar. Nós temos que ter a sensibilidade para ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Isaías, ele viu a glória do Senhor. O profeta Isaías ficou impactado com toda aquela manifestação da glória de Deus que ele estava vendo. Meus queridos irmãos, nós precisamos ver o que Deus está fazendo no meio da igreja, porque tem crente que não vê mais nada. Tem crente que só vê problema, só vê defeito. Tem crente, irmãos, que ele só abre a boca para dizer: a igreja não é mais a mesma. E ele fica apontando o dedo para todos os defeitos que ele está vendo. Mas ele esqueceu que ele é a igreja. Ele esqueceu de ver os defeitos que está nele. Porque começa com ele. Os defeitos começam conosco. Quando cada um olha para o seu defeito e começa a consertar o seu defeito, a igreja fica perfeita. Porque Isaías antes estava acontecendo isso com ele. Ele só via problema na vida dos outros, até que ele foi no templo. Irmãos, ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. O que você está vendo, irmãos? Tem crente que não consegue ver mais nada. Faz tempo que você não vê mais nada, né, irmãos? Muitas vezes tem alguém quase sendo arrebatado ao lado da pessoa, ele nem está vendo, ele não sente nada, não vê nada. Não. Isaías, ele viu a glória do Senhor. Nossa vida será vazia. Nossos cultos serão sem vida, se a presença de Deus não estiver conosco. Se a presença de Deus não estiver nos nossos cultos, não será culto, será apenas uma reunião. E isso aqui não é reunião, isso aqui é um culto, é cultuar ao Senhor, é um culto de louvor, é um culto de adoração a Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, nossas músicas não terão a unção e as mensagens serão mortas. Se Deus não estiver presente, nossas mensagens não vão atingir o coração de ninguém. É muito importante ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas eu quero dizer, é muito importante ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas você precisa ver o que Deus quer fazer também na tua vida. Na tua vida. Irmãos, tem pessoas que só sabem criticar a igreja, sabem criticar os cultos. São pessoas que muitas vezes saem do culto dizendo: o culto hoje estava ruim, estava pesado, estava difícil, que culto chato. São pessoas que estão vazias, secas. Exatamente aqui no templo, irmãos, é o lugar de Deus agir, é o lugar de Deus abençoar, é o lugar que Deus quer agir na tua vida para você ter um encontro com Deus. Isaías resolveu ir ao templo e lá ele viu a glória do Senhor.
Você resolveu vir ao templo, e a minha oração a Deus, todos que vêm ao templo, que possam ver a tua glória, que possam ver a tua glória, que possam ver a tua glória, que você possa ver a glória do Senhor, irmãos, a glória do Senhor agindo, operando, trabalhando. Irmãos, nós vemos que Isaías, ele não ficou só vendo. É muito bom ver o que Deus está fazendo, mas o crente não pode ficar só vendo, irmãos. O crente precisa sentir. Melhor do que ver é sentir. Isaías, ele viu a glória, mas ele não ficou só vendo. Chegou o momento que ele sentiu a glória, justamente no templo, diante da soberania divina, diante da soberania de Deus. Ele teve a visão do Cristo glorificado. Isaías, diante do que ele estava vendo, porque lá em João diz que o que Isaías viu foi Jesus glorificado. Diante da presença do Jesus glorificado, ele sentiu as suas impurezas, ele sentiu a sua miséria. Foi quando ele disse: ai de mim que vou perecendo. Quanto mais perto uma pessoa está de Deus, mais a pessoa reconhece que é nada, que é pó. Quanto mais a pessoa está perto de Deus, mais a pessoa reconhece a grandeza de Deus e reconhece a sua miséria. Quando o crente está olhando e vendo a miséria dos outros, é porque ele está longe de Deus. Porque quando ele está perto de Deus, quando ele está vendo Deus, ele não tem tempo para olhar para os outros, ele tem tempo para olhar para si mesmo e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, não deixe eu morrer, não deixe eu morrer. Isaías pensava que iria morrer, mas a misericórdia do Senhor alcançou, e ele foi tocado com a brasa viva, e ele sentiu a glória do Senhor. É muito bom ver o que Deus está fazendo na casa de A, na casa de B, com o irmão tal, com o irmão outro. É muito bom nós ver que Deus agora batizou os 75 adolescentes, pessoas que foram batizadas hoje nas águas, a glória de Deus sendo manifestada. É muito bom nós ver isso, mas melhor do que ver é sentir, irmãos. Você não pode só ficar vendo o que Deus está fazendo, você precisa sentir essa glória, você precisa sentir essa glória. Quanto tempo faz que você não sente nada? Quanto tempo faz que você não sente mais a glória de Deus na tua vida, a presença de Deus? E quando você não sente, teu coração vai endurecendo, teus olhos vão ficando secos. Mas quando você vai sentindo a glória do Senhor, o coração vai se quebrantando, os olhos vão ficando umedecidos pelas lágrimas, e a presença de Deus vai sendo real. Isaías teve essa grande experiência de sentir a glória de Deus na sua vida. Isso levou o profeta a perceber que ele precisava de mudanças na sua vida. Ele percebeu que as suas ideias, os seus preconceitos, as ideias preconcebidas, nada tinham valor diante da grandeza e da soberania de Deus. Tudo aquilo que ele julgava que era certo caiu por terra, e agora ele diz: sou miserável, eu também sou um homem de impuros lábios. Isaías deixou o serafim tocar em sua boca, e assim o mesmo foi purificado, o mesmo foi transformado. A experiência de sentir é muito mais profunda do que apenas ficar vendo. Eu não quero apenas ficar vendo o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Eu tenho visto coisas tremendas do que Deus está fazendo, mas eu tenho dito: Senhor, eu não quero só ficar vendo, eu quero sentir a tua glória, eu quero sentir a tua glória, eu quero sentir a tua glória, eu quero sentir a tua glória. Irmãos, é bom ver, você precisa ver o que Deus está fazendo no mundo, os grandes avivamentos que estão acontecendo, mas você precisa sentir esse avivamento na tua vida, você precisa sentir essa glória de Deus na tua vida, você precisa sentir esse poder de Deus na tua vida, você precisa sentir o que Deus quer fazer. Ele quer fazer também em você e através de você.
O que me chama a atenção é que muitas pessoas querem apenas ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor aqui foi uma das últimas coisas que Isaías viu. Porque primeiro ele viu o que Deus estava fazendo. Depois ele foi tocado. Depois ele foi purificado. Foi depois que ele foi purificado que ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor, mas não passaram pela purificação ainda. Ainda estão cheios de pecados e falhas. Precisa ter conserto. Precisa haver uma confissão. Isaías, ele disse: tem misericórdia de mim. Eu vou morrer, eu sou impuro de lábios. Ele fez uma confissão. Ele confessou as suas misérias. Depois que ele confessou, ele foi tocado. A Bíblia dizia que são purificados os teus pecados. Depois que os pecados foram purificados, então ele ouviu a voz do Senhor. Então ele ouviu a voz do Senhor. Ouvir Deus falar é uma das maiores necessidades na vida do crente. O que deixa o crente mais intrigado, o que deixa o crente mais encontrando dificuldade de defender a sua fé, é quando ele vê o silêncio de Deus. O silêncio de Deus incomoda. O silêncio de Deus nos frustra. Mas Deus trabalha no silêncio. José no Egito tinha promessas de Deus sobre sua vida, mas ele foi parar na prisão, e na prisão ele ficou por quase 17 anos, e nesses 17 anos, foi um silêncio sepulcral. Deus não falou com ele, e ele permanecia injustamente preso, mas no meio do silêncio, Deus estava trabalhando. Deus estava preparando a rampa para ele subir para o Egito como governador do Egito. O silêncio de Deus intriga nossas vidas, mas Deus trabalha no silêncio e Deus também fala através do silêncio. Nós choramos e gritamos e perguntamos: Senhor, por que tu não falas? Por que tu não responde? O que está acontecendo? E parece que o céu é de bronze, e parece que a nossa oração não sobe, e parece que o céu não desce. Mas eu quero lhe dizer: Deus cumpre com sua palavra. Foi Ele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. É de segunda a segunda, é de janeiro a dezembro, é ano após ano. Ele está conosco, Ele está conosco, mesmo no silêncio, mesmo muitas vezes você não percebendo, mas o Senhor está olhando para você. O Senhor está de olho em você. Ele está olhando em você. E você está nas suas mãos. Foi Ele que disse: aqueles que estão comigo não serão arrebatados da minha mão. Você está sob a proteção do Senhor. E Isaías, ele ficou agora pronto, depois que tudo aconteceu, para ouvir então a voz do Senhor. A alma do profeta Isaías, ele queria Deus, ele estava sedento por Deus, ele suspirava por Deus, ele precisava de um novo alento. Embora era crente, embora era até profeta, mas ele precisava ter uma experiência com Deus, porque a experiência de ontem é muito boa, foi muito boa, mas eu preciso de uma nova experiência hoje. Tem crente vivendo só da experiência dos 30, dos 40, dos 20, dos 10 anos atrás, foi muito boa. Tem crente só vivendo com a experiência do ano passado. E esse ano, quais as experiências que você
esteve com Deus? Quais as experiências? É muito bom nós lembrar e ver o que Deus fez no passado. Isso alegra nosso coração, mas você não pode ser tocado com a experiência do passado. Você precisa ter uma experiência nova com o Senhor. Profeta Isaías era profeta, profetizava tudo o que, mas chegou um momento que ele precisava de uma nova experiência com Deus. Meus queridos irmãos, eu te conclamo para você viver uma nova experiência com Deus, um novo tempo com Deus. Abra teu coração, deixa Deus quebrantar teu coração, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Vai glorificando ao Senhor, vai falando com o Senhor, vai confessando tuas misérias ao Senhor, e a glória do Senhor vai ser derramada na sua vida. A alma do profeta, ele queria Deus, e o crente, irmãos, no meio de lutas e provas, dificuldades, ou mesmo no meio da bonança, o que o crente precisa é de Deus na sua vida, é de Deus na sua vida, é de Deus na sua vida, é a presença do Todo-Poderoso que vai fazer a diferença na nossa vida, e que você possa sentir a experiência profunda com o Senhor. Por que você veio ao templo nessa noite? Apenas para ver algum se batizar? Apenas para colocar a mão no pão e no cálice? Por que você veio ao templo nessa noite? Eu quero crer que você veio ao templo para ter um encontro com Deus. O templo é lugar de encontro, irmãos, encontro com Deus. Qual é o teu objetivo em reunir-se aqui nesse santo lugar? Se não houver um santo objetivo, provavelmente nada vai acontecer, e você poderá sair daqui pior do que entrou. Se você não teve objetivo quando saiu de casa para vir ao templo, você não teve objetivo, provavelmente você vai sair pior do que chegou. Mas se você teve um objetivo: eu vou ao templo porque eu quero me encontrar com Deus, eu quero sentir Deus na minha vida, eu quero sentir a glória de Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Se você saiu de casa com esse objetivo, eu quero dizer que você não vai voltar frustrado, você vai sentir essa presença, independente de quem prega, independente de quem vai conduzir o culto. Quando você vem ao templo com objetivo, você vai sair saciado, você vai sair abençoado, porque Deus está conosco, e Deus está aqui nessa noite. A experiência de se envolver com a glória do Senhor foi muito grande na vida de Isaías, e não pode ser diferente na nossa vida. Isaías ficou tão envolvido com a glória e o poder de Deus que estava sendo manifestado ali no templo, que o mesmo não teve dúvida de obedecer o ídolo do Senhor. A glória do Senhor envolveu a sua vida, e ele ouviu Deus falar com ele. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías teve essa visão, irmãos, quando ele viu a presença, quando ele viu a glória, quando ele viu Deus. Deus mostrou para ele então a necessidade do mundo. Irmãos, Isaías teve a visão dos campos brancos para a ceifa. Isaías percebeu que não tinha ninguém para ir, e que Deus estava contando com a disposição dele para ir proclamar as boas novas. Meus queridos, é na presença de Deus que você vai vendo a necessidade do mundo aí fora, o mundo que está perdido, andando de passos largos para o inferno, e a igreja tem a notícia, e a igreja tem as boas novas, e a igreja é a solução para esse mundo. Isaías percebeu que alguma coisa tinha
tinha que ser feito, e assim ele tomou a decisão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É quando nós estamos na presença de Deus que nós vamos percebendo que há uma necessidade, e alguém tem que fazer alguma coisa, e esse alguém sou eu, esse alguém é você. O Senhor conta com você, o Senhor conta com você. No templo todos precisam ter consciência que ser membro da igreja é estar disposto a servir. É aqui na presença do Senhor que você vai percebendo que você não pode ter uma vida inútil na igreja, você não pode ficar sem fazer nada. Você é servo, e servo é para servir. E nós vamos para o céu não como profeta, nem como pastor, nem como diácono, nem como evangelista, nem como membro da igreja. Você vai para o céu por ser servo bom e fiel. Ele diz: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. Não podemos nos isolar. Nós precisamos entender que chegou a hora de servir, chegou a hora de fazer alguma coisa. Irmãos, Isaías teve uma experiência que eu oro, eu clamo, e eu peço a Deus nas minhas orações, que todo crente venha sair do templo como Isaías saiu. Isaías saiu do templo dizendo: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Irmãos, aqui está toda a diferença do crescimento da igreja. O crescimento dessa igreja vai depender do que você sai dizendo lá fora. Depois do culto que você sai, Isaías saiu do templo dizendo: eu vi o Senhor. Mas o que você sai dizendo depois do culto? Muitas pessoas têm entristecido o Espírito Santo pelas atitudes, pelas palavras que estão a dizer depois do culto. Irmão, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos depois do culto. Tem muitos filhos desviados, tem muitos filhos de crentes que não querem saber da igreja, porque quando terminou o culto, os pais indo para casa, ficaram falando mal do pastor, mal do presbítero, mal do dirigente, mal disso, mal daquilo. Vocês viram aquilo, vocês viram aquele outro, vocês viram? Os filhos foram crescendo, dizer: eu não quero ir nessa igreja mais. Meu pai sempre fala mal dessa igreja. Não sei nem porque ele vai todo dia e quer que nós vamos, mas eles pegam uma idade: agora não queremos mais ir lá. Mas se você sair do templo glorificando a Deus, se você sair do templo dizendo: você viu a mensagem, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Irmãos, isso vai gerando uma atmosfera de alegria no coração da criança, no coração das pessoas, e as pessoas vão querer vir saber o que acontece aqui dentro. Irmãos, sabe por que esse templo não está abarrotado de gente novas convertidas ou pessoas para ouvir a palavra? Porque muitas vezes nós não sabemos dizer o que acontece aqui dentro. As pessoas precisam saber que aqui Deus fala conosco, que aqui Deus ouve as nossas orações, que aqui Jesus cura, que aqui Jesus batiza com o Espírito Santo, que aqui Jesus salva, que aqui Jesus dá um novo alento às pessoas. Irmãos, é isso que nós precisamos sair dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Os discípulos estavam reunidos e eles também saíram dizendo: nós vimos o Senhor. Eles encontraram Tomé. Tomé disse: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Mas 8 dias depois, lá estava Tomé. Por quê? Porque eles falaram: nós vimos o Senhor. Foi exatamente essa mensagem poderosa e profunda que mudou o coração de Tomé. Irmãos, Isaías saiu do templo convertido, Isaías saiu do templo purificado, Isaías saiu do templo transformado, Isaías saiu do templo submisso. E como nós saímos do templo?
transformado, submisso, pronto a servir, convertido. O mundo, as nossas cidades e a nossa vizinhança só serão impactados e vão sentir o desejo de vir ao templo quando você saber sair do templo dizendo: nós vimos o Senhor. Irmãos, toda a grande, maior propaganda que alguém pode fazer é dizer o que Deus fez na tua vida, é dizer o que Deus fez na tua vida. Como você vai sair do templo nessa noite? Você vai sair mais crente? Você vai sair desse culto mais convertido? Consciente da sua responsabilidade como cristão? Pronto a servir melhor a Deus e a igreja? No templo sempre será um momento especial de você obter um verdadeiro encontro com Deus. Tem esse encontro com o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, dariam tudo para estar num culto como esse? Mas muitos, grave isso, muitos não têm mais oportunidade. As oportunidades passaram e já estão do outro lado da vida, sem Deus e sem salvação. É o que aconteceu com o rico, não por ele ser rico, mas da parábola do Lázaro e rico. Lá no inferno, ele queria estar no culto. Lá ele queria que alguém pregasse. Lá ele queria evangelizar. Ele disse: deixa eu ir, ou manda alguém ir lá nos meus irmãos para pregar, para eles não virem para esse lugar de tormento que eu estou. Lá ele queria evangelizar, mas a oportunidade para ele passou. Muitos a oportunidade passaram. Outras pessoas estão sem força para voltar à igreja, para a casa paterna, estão amarrados pelo pecado, pelos vícios ou outros males que os atormentam, e muitos não conseguem sair daquele buraco em que se meteram, querem sair, mas não tem força e não conseguem. Mas você é privilegiado, você está na igreja. Outras pessoas gostariam de entender e compreender o que acontece aqui, mas não foi esclarecido ainda ao seu coração essa verdade. Então, meu querido irmão, você é privilegiado. Saiba aproveitar bem esta oportunidade, saiba aproveitar os momentos aqui na igreja, saiba aproveitar esse momento, irmãos, porque aqui é o lugar da manifestação de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Isaías saiu totalmente transformado, renovado, porque ele foi ao templo, e isso precisa acontecer na sua vida. O tempo de Isaías já passou, agora é o teu tempo. Chegou o teu tempo, chegou a tua oportunidade. Deixa Deus agir na tua vida. Deus quer agir na tua vida como Ele agiu na vida do profeta Isaías. Ficamos em pé nesse momento. Isaías viu a glória do Senhor. Isaías sentiu a glória do Senhor. Isaías, ele pôde ouvir a voz do Senhor. E Isaías saiu dizendo: eu vi o Senhor. E você, irmão, você é o Isaías que Deus trouxe aqui nesta noite para falar contigo, para que você possa deixar o Senhor purificar os teus lábios, purificar as tuas mentes. Você vê tantas coisas, irmãos, no dia a dia são tantas coisas que você vê, tantas coisas que você ouve, tantas coisas que você diz, que os teus olhos, tua mente, teus ouvidos, teus lábios precisam ser purificados. Você está no lugar certo. O Senhor está aqui para purificar você. O Senhor está aqui para purificar você. O Senhor está aqui para purificar você. Baixe sua cabeça.
Você sabe o que precisa ser purificado. 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 Aleluia. Pastor Luiz chega aqui para orar. Aleluia. Você sabe o que precisa ser purificado. Deixa Deus tocar na tua vida, purificar o que tem que ser purificado, para que você possa ver a glória de Deus e que você possa sentir essa glória. Sentir essa glória. Oh, irmão, você precisa confessar alguma coisa, você precisa deixar o sangue de Cristo purificar. Deixa. Diga: Senhor, purifica meus lábios, purifica meus olhos, purifica minha vida, purifica. Aleluia. Oramos nesse momento. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra, Deus, nós queremos confessar e abrir os nossos corações. Queremos dizer que há muitas coisas no nosso meio e em nós que precisamos purificar, ó Pai. Coisas na área dos nossos pensamentos, do que nós falamos, do que nós fazemos. E diante da Tua palavra exposta, Pai amado, nós nos queremos ser santificados pela Tua glória e pela Tua presença, Pai. Porém, Tu sabes que sozinho nós não podemos fazer absolutamente nada, Deus. Nós rogamos a misericórdia do Teu Espírito Santo para purificar as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor está procurando vasos de honra e vasos santificados. Porém, ó Deus, nós levantamos nessa noite um clamor ao Senhor: vem purificar o nosso povo, ó Deus, venha nos purificar nessa noite. Nós nos reunimos aqui porque sabemos que o sangue do Teu Filho, Ele é poderoso para nos purificar de todas as nossas mazelas e enfermidades, de todas as nossas impurezas, de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo que não Te honra, ó Deus. Ó Senhor Jesus, nós queremos nessa noite pedir que o Teu sangue venha purificar as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados. Nós queremos estar com as nossas vestes limpas diante do Senhor. Queremos nos colocar de pé diante de Ti, Jesus, e permanecer de pé, agradecendo, não merecendo, mas sim, porque somos alcançados pela Sua graça. Aqui nós estamos com os corações abertos, cada um irmão e irmã aqui reconhecendo que há áreas que nós precisamos purificar, e nós as apresentamos a Ti. Não queremos carregá-la conosco, nós queremos jogá-las no mar do esquecimento e viver um novo tempo contigo, um tempo de liberdade, um tempo de vitória sobre o pecado, um tempo de anunciar que Jesus nos liberta de todas as correntes malignas das nossas vidas. Faz de nós, ó Deus, um povo livre, um povo santo, e aonde o mundo vai olhar para nós e vai dizer: o sangue de Jesus é poderoso, sim, na vida desse povo, sim, na vida desse povo, sim, na vida desse povo. Aleluia. Deus, nós Te agradecemos que este momento da Santa Ceia venha servir de purificação para todos nós e de lembrança do que fizeste. Nós Te amamos, Jesus, Te agradecemos, em nome de Jesus.